Olá pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Essa vai ser a nossa primeira aula em vídeo, a gente nunca trabalhou dessa forma, nós não estamos acostumados, mas dado o contexto atual foi a melhor forma que eu encontrei para ficar mais perto, para conversar mais de perto com vocês sobre os nossos assuntos. Então a gente vai agora iniciar uma aula sobre um tema que ele é fundamental assim para compreender todos os assuntos da biologia, porque dado o estado atual do conhecimento biológico, a nível celular e molecular, a gente percebe padrões muito importantes nos organismos e esses padrões, eles refletem a nossa própria identidade, tanto individualmente quanto a nossa identidade como seres vivos de um modo mais geral também. E para a gente entender como a gente pertence e como a gente é próximo de todo o mundo que nos cerca, especialmente o mundo vivo, tá? Então, a gente vai iniciar essa aula agora, eu espero que vocês gostem. Bom, essa é a nossa primeira aula, ela é uma aula de bioquímica celular básica. Esse tema, esse conteúdo, aliás, ele se insere dentro do tema identidade da vida. Os seres vivos, eles possuem características muito diferentes, mas eles possuem, por assim dizer, uma assinatura comum, que a gente pode verificar principalmente a nível celular, que é a sua constituição química. Bom, os seres vivos, de um modo geral, que habitam o planeta, à primeira vista, eles apresentam muitas diferenças na sua forma, na sua coloração. Então, por exemplo, uma ave de rapina é diferente de uma flor, de uma planta, que é diferente demais de uma alga, por exemplo, como essas algas verdes que estão no leito de um rio aqui nessa foto, ou de um fungo, por exemplo. São casos em que, à primeira vista, a gente só percebe diferenças, mas, na verdade, existe essa assinatura em comum entre os seres vivos, que é a sua constituição química. A química da vida. A tabela periódica, ao todo, contém 118 elementos químicos. Esses são os elementos químicos que estão presentes na matéria do universo como um todo. Porém, nos organismos vivos, nos sistemas vivos, a gente tem uma composição química muito particular. Por quê? Se a gente considera como exemplo uma célula, mais de 99% da sua composição é representada por apenas 6 desses elementos químicos. São eles: o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o enxofre e o fósforo. Para ajudar a gente a se lembrar desses elementos químicos, nós utilizamos como auxílio à nossa memória o acrônimo CHOMPS. Esse acrônimo, essa palavra, é formada pelas letras que representam cada um desses elementos químicos na tabela periódica. Então, C para carbono, H para hidrogênio, O para oxigênio, N para nitrogênio, P para fósforo e S para enxofre. As substâncias que compõem as células, elas se dividem em dois grupos básicos, que são as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas são basicamente representadas pela água e sais minerais, e as substâncias orgânicas são representadas por carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Substâncias menos abundantes, por exemplo, como as vitaminas, também ocorrem. Mas embora as vitaminas desempenhem um papel muito importante, elas, como já frisado, ocorrem em quantidades, em proporções muito menores nas células. Nessa aula aqui, a gente vai se deter principalmente na abordagem dos carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, porque são essas substâncias orgânicas que dão a estrutura básica, a composição básica das células. De um modo geral, a
composição química das células ela está representada aqui nessa tabela. Então, do lado esquerdo a gente tem os tipos básicos dessas substâncias e à direita a gente tem representando a proporção em termos percentuais que essas substâncias representam de uma célula. Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem a água. A água, ela é a substância mais abundante nos seres vivos. Numa célula animal, a água responde por 60% da composição, enquanto que nas plantas responde por mais, responde por 70%. Claro que isso varia de acordo com o tecido animal ou tecido vegetal, né? Então, por exemplo, se você considera músculo, osso, são tecidos diferentes, essa composição vai variar um pouco, tá? Mas aqui são estimativas gerais. Os sais minerais, eles respondem por 4,3% na célula animal e por 2,45% nas plantas. Carboidratos representam 6,20% em animais e 18% em plantas. Os lipídios, eles representam 11,70% de uma célula animal, enquanto que nos vegetais, vejam só, os lipídios eles ocorrem em pequena quantidade, apenas 0,5% da célula vegetal é composta por lipídio. As proteínas, por outro lado, elas costumam ser mais abundantes nas células animais. Uma célula animal tem cerca de 17,80% da sua constituição representada por proteínas, enquanto que uma célula animal, em média, tem em torno de 4%, mas isso também varia, tanto de espécie para espécie quanto de tecido para tecido. Os ácidos nucleicos serão o último grupo de biomoléculas que a gente vai estudar aqui. Eles representam aí em torno de 1% das células, porém desempenham uma função importantíssima que a gente vai entender melhor no final da aula. Biomoléculas. Bom, as biomoléculas elas são justamente essas moléculas de natureza orgânica que geralmente são bastante complexas e estão presentes em quantidades bastante significativas nos seres vivos. O primeiro grupo que nós vamos estudar dessas biomoléculas é o grupo dos carboidratos. Bom, o que são os carboidratos? A gente tem alguns exemplos bem presentes no nosso dia a dia. A celulose, por exemplo, é o carboidrato que contribui para a estrutura da parede de uma célula vegetal. A célula vegetal é envolvida por uma parede e essa parede celular vegetal ela é composta principalmente por celulose, que é utilizada na produção do papel que nós utilizamos nos nossos livros e cadernos, tá certo? Por quê? O papel é produzido a partir da madeira e, portanto, essa celulose que é utilizada na fabricação do papel, ela é um carboidrato da parede das células vegetais. Outros exemplos de carboidrato que são bem frequentes no nosso dia a dia são os açúcares. O açúcar de cozinha que a gente utiliza, esse açúcar normal que a gente compra no mercado, é a sacarose. Esse açúcar é um carboidrato também, assim como a glicose, que quando se acumula no sangue em excesso, ela pode atingir níveis tóxicos, pode gerar o caso de diabetes, por exemplo, uma doença bastante conhecida. E a frutose, o açúcar que é muito presente em frutas, que contribui para aquele gosto adocicado das frutas, é também um exemplo de carboidrato. Um outro carboidrato é a quitina, um carboidrato muito importante. Esse carboidrato ele ajuda a manter a estrutura do esqueleto dos artrópodes. Uma cigarra, depois que ela faz a muda, ela deixa uma casquinha ali. Talvez você já tenha encontrado isso, talvez você já tenha visto aquele esqueletozinho, aquela caixinha oca que continha uma cigarra antes. Aquilo é o exoesqueleto de um inseto e a constituição daquele exoesqueleto inclui em grande quantidade a quitina, né, que é um carboidrato estrutural, um carboidrato que tem a função de fornecer uma estrutura para o exoesqueleto dos artrópodes, incluindo insetos. Moléculas de carboidrato elas são caracterizadas da seguinte forma: são basicamente cadeias de carbono com os átomos da molécula de água. Então, por isso, eles também são chamados de hidrato de carbono, ou hidratos de carbono, ou também glicídios. Por que hidratos de carbono? Porque
É como se o carboidrato, como o próprio nome já diz, fossem átomos de carbono hidratados, não é? Carbono com os átomos que compõem a molécula de água. Os tipos básicos de carboidratos são os seguintes. Primeiro, vamos analisar os monossacarídeos. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples, tá certo? Como a glicose, por exemplo. A fórmula geral de um carboidrato, ela está representada aqui como CnH2ON. Ou seja, isso significa que para cada átomo de carbono vai existir uma molécula de água na estrutura de um carboidrato. No caso específico dos monossacarídeos, os carboidratos recebem nomes específicos de acordo com a quantidade de átomos de carbono. Então, por exemplo, um carboidrato monossacarídeo que é formado por 3 átomos de carbono, ele recebe o nome de triose. No caso de um carboidrato que possui 4 carbonos, é chamado de tetrose. Se possui 5 carbonos, pentose, 6 carbonos, hexose. Os disacarídeos, eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, por exemplo, a glicose mais a frutose se unem para formar a molécula de sacarose. Polissacarídeos, eles são formados por várias moléculas de monossacarídeos unidas. Bom, vamos ver aqui uma ligação glicosídica. A ligação glicosídica ela é o processo pelo qual moléculas de carboidrato podem se unir. Aqui a gente tem 2 moléculas representadas por esses hexágonos. Então, essas moléculas elas possuem hidroxilas destacadas dentro do quadradinho. Essas hidroxilas, se vocês repararem bem, cada hidroxila é formada por um oxigênio e um hidrogênio. Então, essas hidroxilas elas fornecem os átomos para a formação de uma molécula de água. E é justamente isso que acontece, uma reação entre essas hidroxilas que vai produzir uma molécula de água. Quando a molécula de água sai dessas estruturas, elas se unem formando um novo tipo de carboidrato, que é o disacarídeo. Isso é uma ligação glicosídica. Como no processo houve a perda de uma molécula de água, a gente chama isso de síntese por desidratação. A reação ela pode também acontecer no sentido inverso, ou seja, esse disacarídeo que está no canto inferior da tela, ele pode também ser quebrado em 2 monossacarídeos. Para isso, o processo vai envolver a entrada de uma molécula de água que vai restaurar as hidroxilas, permitindo então a separação dos 2 monossacarídeos a partir de um disacarídeo. Então, resumindo, monossacarídeo é o estado mais simples do carboidrato, são os açúcares mais simples. Esses carboidratos podem passar por uma ligação glicosídica e formar um disacarídeo. Muitas ligações glicosídicas acontecendo em sequência vão formar um polissacarídeo. Funções dos carboidratos. Bom, os carboidratos eles estão presentes, como a gente já viu, em grande quantidade nas células. E por que eles estão presentes? Quais papéis os carboidratos desempenham nas células para que sejam tão abundantes e tão presentes? Uma função muito importante é a função de reserva. A energia, por exemplo, que uma planta produz fazendo fotossíntese, ela acumula na forma de amido, que é o polissacarídeo utilizado como reserva energética das plantas. Nos animais, e nós, por exemplo, pois somos animais também, a nossa reserva energética em forma de carboidrato é um outro polissacarídeo, o glicogênio. Ele fica armazenado principalmente nos músculos e no fígado, enquanto o amido você pode encontrar, por exemplo, nas raízes de algumas plantas. Plantas cujas raízes são comestíveis, geralmente essas raízes são ricas em amido. A função estrutural, ela também ocorre. Função estrutural significa que esses carboidratos eles estão constituindo uma estrutura no organismo vivo. A celulose, como eu já falei, é o polissacarídeo que estrutura a parede celular vegetal. A quitina está presente na parede celular de fungos e no exoesqueleto dos insetos. Pois é, do ponto de vista bioquímico, os fungos eles têm uma proximidade
maior com os animais do que com as plantas. Antigamente acreditava-se que os fungos eram parentes próximos das plantas, mas uma coisa que se revelou posteriormente foi que os fungos, na verdade, eles têm atributos bioquímicos muito mais próximos de animais. E um exemplo disso é que a parede celular dos fungos ela não é feita de celulose, ela é feita de quitina, que é o mesmo material que constitui o exoesqueleto dos insetos. A ribose é um monossacarídeo e ela é um componente do RNA, enquanto que a desoxirribose é um outro carboidrato monossacarídeo que compõe o DNA. Então, o tipo de monossacarídeo, o tipo de pentose, o tipo de carboidrato que está presente no DNA ou no RNA, ele vai ser aí uma diferença, uma forma de distinguir esses dois ácidos nucleicos. Os lipídios serão o nosso próximo grupo. Eles são moléculas apolares. Isso significa que não há uma carga elétrica parcial em uma região dessas moléculas. Eu vou explicar melhor. Essas moléculas apolares, elas são pouco solúveis em água. Por exemplo, se você pega o óleo ou a manteiga e coloca na água, essas substâncias elas não vão se dissolver com a mesma facilidade com que, por exemplo, um torrãozinho de açúcar vai se dissolver na água. Ou seja, a sacarose, o carboidrato, é solúvel em água, enquanto que os lipídios, óleo e gordura, não são tão facilmente solúveis em água. E são solúveis em solventes orgânicos, como o éter, por exemplo. Exemplos de lipídio. Bom, os óleos são um exemplo muito comum, as gorduras, não é? E as ceras. Os tipos básicos de lipídios são carotenoides. Os carotenoides, eles representam pigmentos como os carotenos, que são responsáveis por aquela cor alaranjada da cenoura. As xantofilas são outros pigmentos do grupo dos carotenoides e que variam do amarelo ao marrom avermelhado. Os triglicerídeos ou triacilgliceróis, eles são compostos por 3 moléculas de ácido graxo mais álcool glicerol. Essa união dessas moléculas se dá também através de síntese por desidratação. Os ácidos graxos eles podem ser saturados, como as gorduras, ou insaturados, no caso dos óleos vegetais. Em excesso na dieta, os ácidos graxos eles contribuem muito para o quadro de obesidade e aterosclerose. A aterosclerose é aquela condição em que o acúmulo de lipídios na parede das artérias promove um enrijecimento e um entupimento das artérias, podendo levar, por exemplo, a infarto. Alguns ácidos graxos, por outro lado, são essenciais à nossa dieta, como o ácido linoleico, da família ômega 6, e o ácido linolênico, da família ômega 3. Os óleos, eles são naturalmente insaturados e líquidos à temperatura ambiente. Porém, processos industriais podem adicionar hidrogênio aos carbonos que são insaturados, promovendo uma saturação dessas cadeias carbônicas, gerando o que são chamadas de gorduras vegetais. Na natureza não existem gorduras vegetais, as gorduras elas existem nos animais. O que existem nos vegetais são óleos e ceras. Porém, essa adição do hidrogênio no óleo, nos óleos vegetais, gera uma alteração na molécula do óleo e produz aquilo que se chama de gorduras vegetais, que são estruturas que passam a ser sólidas e não mais líquidas em temperatura ambiente. Esse processo é utilizado, por exemplo, na produção de margarina. A gente vê aqui uma fotografia de uma parte de uma embalagem de margarina em que diz assim, 70% lipídios. Margarina contém gordura vegetal. Gordura vegetal não existe, na natureza não. Porém, óleos vegetais passam por processos industriais que adicionam hidrogênio nas suas cadeias carbônicas, gerando gorduras vegetais. Isso é um exemplo de gordura trans. E gorduras trans são muito nocivas à saúde.
Os fosfolipídios são muito importantes também. Bom, um fosfolipídio ele é basicamente constituído de duas cadeias de ácido graxo, mais uma molécula contendo fosfato, mais um álcool glicerol. Essa é a estrutura de um fosfolipídio. Ele possui uma cabeça polar, que é referente ao álcool glicerol e o grupo fosfato, e duas cadeias, duas caudas apolares. A região polar do álcool glicerol e do fosfato, ela tem afinidade pela água, enquanto que a cauda de ácido graxo em amarelo, a cauda apolar, ela não tem afinidade pela água, ela repele a água. Por causa disso, os fosfolipídios eles têm uma propriedade muito interessante. Isso aí é a estrutura básica de uma membrana celular, da bicamada de fosfolipídios que constitui uma membrana celular. Vocês podem ver que as caudas, que são apolares e que têm aversão, que repelem a água, elas se voltaram umas para as outras, enquanto que as cabeças polares, elas se voltam para fora, para ficar em contato com a água. Então essa é a estrutura básica de uma membrana celular. Outros lipídios bastante importantes são os cerídeos e os esteroides. Os cerídeos são representados pelas ceras. As ceras mesmo que as abelhas produzem, por exemplo, ou que as plantas produzem também. As plantas utilizam a cera para impermeabilizar as suas folhas, tá certo? Então até ajuda, por exemplo, a planta a evitar a perda de água, tá certo? Uma vez que lipídios eles não são solúveis em água e quando uma planta reveste uma folha ou uma outra estrutura sua de cera, ela está impermeabilizando aquele tecido. Os esteroides, eles são bastante importantes. Um exemplo de esteroide é o colesterol. Além de ser um nutriente que faz parte da dieta naturalmente, ele é um precursor de hormônios, como a testosterona, o hormônio masculino, e o hormônio feminino estrógeno. Esses hormônios são formados a partir da molécula de colesterol. As funções dos lipídios. Os lipídios também desempenham um papel nas nossas células. A função de reserva também é desempenhada por lipídios. Na verdade, os triglicerídeos são uma reserva energética até 10 vezes mais eficiente do que a dos carboidratos, ou seja, triglicerídeos, os lipídios, eles fornecem mais energia até do que os carboidratos. E por isso eles são uma reserva mais eficiente e são a principal reserva energética dos animais. Outras funções desempenhadas pelas gorduras, pelos lipídios, são o isolamento térmico. A gordura que se encontra sob a nossa pele, ela ajuda a nos proteger das variações de temperatura do ambiente, uma vez que as gorduras, os lipídios, são bons isolantes térmicos. O papel hormonal, por exemplo, do colesterol, que é precursor dos hormônios sexuais, como eu falei há pouco. O papel de proteção ele acontece de outras formas também, como eu falei, né? Camadas de lipídios protegem a superfície de animais e vegetais. Eu havia falado o exemplo da cera, que impermeabiliza folhas, mas lipídios também são importantes. Por exemplo, alguns óleos eles estão na superfície das penas das aves. E, por exemplo, quando uma ave mergulha, uma ave pescadora, por exemplo, mergulha para pegar um peixe lá embaixo da água, ela consegue voltar sem ficar toda ensopada, justamente porque as penas dessas aves elas são revestidas por lipídios. E uma função estrutural muito importante que a gente acabou de ver é que a membrana celular ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Bom, as proteínas elas são moléculas muito grandes. Um exemplo de proteína é a albumina, que compõe a clara do ovo. Você pode observar que quando o ovo é quebrado, a princípio a clara é transparente. E uma vez que essa clara é aquecida, ela se torna branca e não mais transparente. Por que é que isso ocorre? Porque as proteínas elas são muito sensíveis à mudança de temperatura. E como elas são moléculas muito grandes, quando elas são aquecidas, elas deformam. Elas mudam a sua conformação com o aquecimento.
Essa mudança, essa desorganização das proteínas em função do calor faz com que, por exemplo, a clara do ovo, que a princípio era transparente, se torne branca durante o aquecimento. No corpo humano, depois da água, as proteínas são as substâncias mais abundantes. A gente viu logo no começo da aula que as proteínas são bastante abundantes nos animais. O colágeno é um outro exemplo de proteína. É o colágeno que sustenta a nossa pele e ossos, por exemplo. Proteínas, do ponto de vista químico, são estruturas formadas por aminoácidos. E aqui a gente tem a estrutura geral de um aminoácido. Todo aminoácido ele possui essa estrutura básica. Um carbono no centro da molécula, que a gente chama de carbono alfa. É em torno desse átomo de carbono que a molécula está organizada. Esse átomo de carbono, que como os átomos de carbono fazem 4 ligações químicas, esse carbono também vai apresentar 4 ligações químicas. A primeira dessas ligações é com um átomo de hidrogênio. À esquerda a gente tem um grupo amina, tá, ligado a esse átomo de carbono. No círculo verde a gente tem o ácido carboxílico. Um carbono alfa ligado a um hidrogênio acima, um nitrogênio compondo um grupo amino à esquerda e um ácido carboxílico à direita formam a estrutura básica de todos os aminoácidos. O que vai diferir um aminoácido de outro é essa porção aqui representada pelo R, que é o radical ou a cadeia lateral do aminoácido. Dos 20 tipos de aminoácidos que existem, eles se distinguem justamente com base nessa porção representada pela letra R, que é a cadeia lateral, que vai diferenciar, que vai mudar em cada tipo de aminoácido. A ligação peptídica é a união de dois aminoácidos. Também é um processo de síntese por desidratação. Reparem aqui, o círculo branco acima mostra que nos aminoácidos a gente também tem uma estrutura que fornece os átomos para a formação de uma molécula de água. Então, a hidroxila do ácido carboxílico de um aminoácido reage com o hidrogênio do grupo amino de um outro aminoácido. São esses átomos que vão ser retirados dessas moléculas e formar a molécula de água. Como consequência, esses aminoácidos vão se unir, liberando a molécula de água, como eu já falei. E isso aí é um processo de ligação peptídica, que é um outro exemplo de síntese por desidratação. A ligação peptídica, a ligação entre dois aminoácidos, vai formar uma estrutura chamada de dipeptídeo, tá certo? A repetição dessa ligação peptídica em várias moléculas de aminoácidos, né, ela pode se repetir milhares de vezes, então isso vai constituir um polipeptídeo. As proteínas são justamente polipeptídeos, são substâncias formadas por vários aminoácidos ligados entre si. Proteínas são polipeptídeos capazes de desempenhar funções muito importantes e muito diversas também. Só para dar um exemplo aqui, a gente tem a estrutura básica de uma membrana celular, como se fosse um recorte da membrana de uma célula. A gente tem aí a setinha amarela apontando a dupla camada de fosfolipídios. A seta vermelha, ela destaca as proteínas, que são essas bolhas grandonas, essas porções maiores em vermelho, que estão incrustadas na membrana plasmática. Essas são as proteínas, elas participam da comunicação, do transporte de substâncias, de uma série de funções. Geralmente essas proteínas elas estão associadas a polissacarídeos, tá? E esses polissacarídeos também participam da comunicação da célula com o meio ambiente. Os ácidos nucleicos, eles constituem o último grupo que a gente vai estudar aqui. Eles guardam e transmitem a informação genética, ou seja, são aqueles ácidos que estão lá no núcleo da célula e que guardam a informação genética. São dois tipos, o DNA e o RNA, formados por nucleotídeos. Tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados por vários nucleotídeos unidos. E o que são os nucleotídeos?
Nucleotídeos possuem essa estrutura molecular aqui representada dentro do quadro branco. Um grupo fosfato, representado pelo círculo, uma pentose, representado pelo pentágono azul, no centro da molécula, e uma base nitrogenada. O fosfato vai estar presente tanto no DNA quanto no RNA. A pentose também, porém, o tipo de pentose que vai ocorrer no DNA é a desoxirribose, enquanto que no RNA é a ribose. A base nitrogenada no DNA, ela vai ocorrer como adenina, timina, citosina e guanina. No caso do RNA, a gente vai ter a uracila ao invés de timina. Mas, de um modo geral, a ideia básica é que um nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Enquanto que no DNA a pentose é a desoxirribose, no RNA ela é a ribose. Vários nucleotídeos juntos formam a estrutura básica de um DNA e de um RNA. Aqui essas moléculas estão representadas de modo plano, são estruturas planas que estão representadas aqui. Mas, na verdade, essa estrutura que parece uma fita que constitui o DNA, nas nossas células ela encontra-se retorcida. A gente fala que essa estrutura ela é uma dupla hélice. Por quê? Porque é uma hélice, é uma estrutura torcida formada de duas fitas de polinucleotídeos. Enquanto que no RNA, que vocês podem ver aí abaixo, vejam só, o RNA ele possui uma única fileira de nucleotídeos, uma única fita de nucleotídeos. Então, enquanto o DNA é uma fita dupla de polinucleotídeos, o RNA é uma fita única. Então, essa é outra diferença entre essas duas moléculas. E quais as funções dessas moléculas no organismo? Como é que elas conseguem guardar e transmitir a informação genética? Primeiro, a DNA polimerase, ela faz uma cópia, ela replica o DNA antes que a célula possa se dividir, e para que quando a célula se divida em duas novas células filhas, então cada célula filha vai conter seu próprio DNA, cada célula filha vai conter seu próprio genoma. A transcrição é a produção de RNA a partir de DNA. A enzima responsável por esse processo é a RNA polimerase. A tradução é quando o RNA, que tem o seu código determinado pelo DNA, esse RNA vai ser responsável por orientar a produção das proteínas da célula. Esse é o processo chamado de tradução. Então, a tradução ela é realizada pelos ribossomos, orienta a síntese de proteínas a partir de um RNA mensageiro, assim chamado por trazer o código para a formação das proteínas. O tipo, número e ordem de aminoácidos nas proteínas baseiam-se na sequência do RNA. Enzimas são exatamente proteínas que agem como catalisadores biológicos, produzindo reações químicas. A gente ainda tem alguns casos particulares que não estavam previstos no modelo inicial do dogma central da biologia molecular, mas que com o avanço do conhecimento científico foram percebidos. Por exemplo, a transcrição reversa, ela acontece em um grupo muito estrito de organismos. A gente tem alguns exemplos de vírus que o seu genoma, ou seja, a sua informação genética, não está armazenada na forma de DNA, mas sim de RNA. Nesses vírus, a gente tem ainda dentro deles um grupo mais específico, que são dos retrovírus, que são vírus de RNA que, para se replicar, usam o RNA como molde para produzir o DNA, que é o contrário do processo de transcrição. Então, por isso é chamado de transcrição reversa. Outro exemplo de um acréscimo ao dogma central da biologia molecular é o caso dos prions. Eles são proteínas autorreplicantes, ou seja, são proteínas capazes de produzir cópias de si mesmas. Proteínas assim, elas ficaram muito conhecidas, por exemplo, num caso de uma doença muito estranha que era conhecida como a doença da vaca louca, que é uma doença que meio que transformava o cérebro dos bovinos em
esponja. Então, era em decorrência da replicação desses prions, dessas proteínas, que degradavam o cérebro desses animais e eles passavam a apresentar uma série de problemas. Tá? Essa doença ficou conhecida como a doença da vaca louca. Porém, o fluxo normal, o fluxo natural da informação genética na célula são a replicação, a transcrição e a tradução, sendo a replicação o processo de cópia do DNA, a transcrição a produção de RNA a partir de DNA e a tradução o processo pelo qual as proteínas são produzidas a partir do código em RNA. Então a gente vai aprofundar muitas dessas moléculas, muitos desses assuntos ainda, porém esse foi o conteúdo da aula de hoje, esse foi o nosso assunto de hoje. Foi uma introdução básica, foi uma apresentação inicial. Talvez vocês precisem revisar, rever algum ponto dessa aula, porém é a ideia básica. São basicamente essas substâncias orgânicas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos que compõem as nossas células. Pois bem, ficamos por aqui e obrigado.